Bom, pessoal, voltamos com comentários sobre os episódios finais de The Walking Dead, dessa vez episódio 18. Interessante notar como a gente já começa naquele mesmo esquema do episódio anterior, como trazendo uma espécie de legado na figura da Judith. Se tem um personagem que é ideal para isso, é essa menina. Ela representa tudo o que o Walking Dead carrega ao longo desses anos, e eu acho uma escolha muito acertada a gente colocar ela para fazer esse papel de representar todos os que caíram ao longo do caminho e que continuam de alguma forma através de personagens como ela. E ela, é interessante a gente observar como que ela traz essa espécie de simbolização, como que isso se assemelha a um processo de o sujeito se apropriar do seu luto e trazer significados para tudo isso. Assumir a narrativa de toda a sua trajetória, todas as perdas, todos os lutos, todas as transformações que ocorreram ao longo do caminho e transformar isso na sua própria narrativa, assumindo isso na sua personalidade e nos valores que ela carrega, como numa espécie de elaboração mesmo. Muito legal a gente também observar o que vem em seguida, logo depois da cena intensa do Daryl com o Lance, que não deixa de puni-lo, a boa velha Antigo Testamento, para que Lance saiba que o mal que ele causou também trará consequências a ficarem gravadas na carne dele. Como que quem diz, impunidade não, aqui não, agora chega. Daí a Carol salva o dia pela milésima vez, fazendo aquele acordo com a governadora Pamela Milton da Commonwealth. E a partir dessa calmaria que se estabelece, notam-se um monte de paralelos que vão acontecendo sucessivamente ao longo de todo o episódio. Mas antes a gente precisa falar sobre a constatação da evolução que a gente teve da trama ao longo de todas essas 11 temporadas, nessa oportunidade incrível que a Angela Kang, a showrunner, nos dá, nesse tipo de cena em que ela é especialista em construir, desde sua entrada na chefia da série, que é justamente esses momentos de longos diálogos assim, com bastante calma, desenvolvidos em torno dos personagens que a gente mais gosta de assistir, quando eles estão todos juntos ali reunidos naquela reunião, naquela espécie de despedida. Lydia e Carol têm um diálogo em que a menina expressa para Carol que não esqueceu Henry. E as duas, muito emocionadas, com os olhos marejados, trocam palavras interessantes. A gente vê também como que a Carol e a Lydia estão elaborando isso juntas. Esse continuar após a perda do menino. Culminando na Carol dizendo para Lydia que ela não se arrependa de estar encontrando felicidade agora ao lado do Elijah, por exemplo, nessa nova relação que eles estão descobrindo. Mas que ela deve encontrar felicidade onde ela puder, onde for possível, e que ela carregue isso, mantenha isso aceso dentro dela e traga junto de si sempre que puder. Culminando em uma cena com um personagem logo ao lado, imediatamente junto com a Lydia, o Daryl, que vai dizer para ela que ele nunca agradeceu a ela por ter salvado a Carol, essa amiga tão valiosa para ele, e a Lydia dizendo que ela também nunca havia agradecido Daryl por ter salvado a vida dela própria. E é assim que eles fazem. O mesmo já não pode ser dito sobre a Judith, que está crescendo, amadurecendo, desenvolvendo aquela sabedoria muito próxima do que a gente tinha com o Cal, com o irmão mais velho dela, até por influência dele mesmo, e do Daryl, e que vai questionar o seu, agora, pai postiço, se a gente pode chamar ele assim, sobre essa decisão de deixar a Commonwealth, agora que as coisas se assentaram, que a poeira baixou, e ir para o conforto do seu lar, como se nada tivesse acontecendo, como se eles não soubessem que as coisas ali não vão ficar nada bem no fim das contas. Com a menina recusando tomar a arma do Rick, ao se lembrar do que a sua mãe, a Michonne, dizia sobre pendurar a espada, simbolicamente, para quando eles estivessem seguros o suficiente. Não para que eles baixassem a guarda, mas para que eles se lembrassem de que não seria mais necessário usá-la, empunhá-la a todo instante. E só quando eles estivessem seguros, somente aí é que ela faria esse gesto. E essa recusa da Judith é justamente a maneira dela de se posicionar e mostrar que ela não queria pegar a ferramenta do seu pai justamente para que as coisas não voltassem a ser na luta, né, a pau e ferro, como outrora tiveram que ser, mas que eles exigissem que as coisas melhorassem de vez, definitivamente.
né? Ali com a Judith assumindo aí então um belo de um protagonismo. Daryl, que de imediato não sabe como responder às solicitações da menina e que fica se questionando, né, sobre então qual seria o melhor jeito de ser um pai para ela, perguntando qual seria o caminho, né, afinal. O que nos permite traçar um paralelo com o Negan. A série nos mostra em outro canto como que ele e a esposa dele, lá no ultrassom, no médico, como que ele está querendo se aposentar, né? O Negan, pessoal, está querendo se aposentar. Ele queria permanecer em Commonwealth, enquanto sua esposa quer continuar lutando por aqueles que caíram e pelos que restam, mesmo grávida. Porque, afinal, o que importa é que eles têm um ao outro, eles não precisam de nenhum lugar. E o Negan que logo se pergunta, em meio a dúvidas, né, se lembra, ou melhor dizendo, do seu pai, relatando que essa voz do pai dele sempre o vinha à cabeça com esse questionamento, né, remetendo a ele sobre como seria, afinal, ser pai, né, e como que quando você se torna pai ou mãe, né, a sua vida passa a não ser mais sua. Você só é tomado, apossado por esse sentimento muito maior do que você, instintivo e quase que inexplicável. E que ele finalmente saberia como é isso. E sobre essa aposentadoria a gente pode traçar um paralelo também com o próprio Daryl, que se pega pensando no que a Judith ainda tinha questionado a ele, e olhando para o colete, né, que ela também bordou, renovou para ele na temporada passada, e coloca o colete de novo, decidindo que tá bom, não é hora ainda de pendurar as botas, ou melhor, pendurar o colete de motoqueiro, é hora de ação. Vamos para cima, fazer o que essa menina aí tá querendo. Entendendo que a maneira de ser pai dele é tão ativa quanto a maneira dela de ser filha. É os dois ali, juntos, lado a lado, no campo de ação, como o episódio mais tarde nos mostraria, na melhor forma possível. Um detalhe, que ficou bem na cara, né? Mas se alguém aí não reparou, a HQ que o RJ estava lendo, o RJ, era Invincible. Outro selo do Robert Kirkman, também adaptado por ele, com alguém de The Walking Dead, no caso, o Steven Yeun, o Glenn, fazendo a voz do principal, do Mark Grayson. É um desenho aí bem legal que vocês vale a pena conferir depois também, se vocês quiserem. Procurem aí que é bem legal, tem na Amazon. Passando para um outro tipo de relação entre uma progenitora e a sua criação, e aqui eu falo criação porque o Sebastian não é só o mero filho da governadora Pamela Milton, mas um produto criado por ela para assumir a liderança e continuar o legado do poder, né, depois que ela se for. A série nos questiona automaticamente se, afinal, nós temos escolha sobre as nossas vidas ou nós somos só um mero produto predestinado a algo. Com Sebastian sendo talvez não, com certeza, o mais sincero, ou a única vez em que ele foi sincero e espontâneo em todas as suas cenas. Dizendo que a Commonwealth não queria a verdade. As pessoas não ligam, não dão a mínima para isso. Que, na verdade, as coisas iam continuar como eram, os ricos iam continuar ricos, os pobres iam continuar pobres. Ou seja, quem tem muito vai continuar tendo muito e tomando dos outros, e quem tem pouco vai continuar conformado tendo pouco e que só quer se distrair dessa realidade. Comentários que para muitos pode não é de fato verdade, mas para alguns, principalmente na Commonwealth, é verdade. Na Commonwealth ainda é verdade. Nos mostrando, ao som de uma música bem canastrona para a governadora, aquele tom bem palhaço mesmo, como alguns políticos que a gente vê por aí, como que algumas pessoas preferem se apegar a ilusões de falsas resoluções dos problemas do que encará-los com real propósito de resolvê-los. E a Stephanie, que presencia toda essa galhofada entre mãe e filho e experimenta pela primeira vez esse sentimento de fazer alguma coisa, né, de verdade para que as coisas melhorem, como o nosso grupo já está tão acostumado a agir, vai encontrar seu paralelo no Eugene, sobre culpa, sobre como ele também no passado foi omisso, assim como ela havia sido com os Milton antes.
sobre como eles fizeram coisas para sobreviver, para continuarem vivos, para continuarem em suas posições confortáveis e não agiram em prol do que importava. E agora como isso os traz culpa e por conta disso, porque eles não querem mais serem passivos. E os dois decidem agir juntos à sua maneira, demonstrando concretizando aí uma grande evolução desses dois personagens. Mais tarde a gente volta num Daryl muito preocupado, que sai louco à procura da Judith junto com a Carol, que ao acalmá-lo vai fazer um paralelo lá com a Pamela Milton também, sobre como no caso dela a maternidade é algo muito mais despretensioso, não fazendo de sua filha, a Sofia, um produto, algo tão plastificado por ela. Mas que, na verdade, Daryl encontraria seu próprio jeito autêntico de fazer isso dar certo para eles. E a gente descobre logo como pode ser interessante esse jeito ao reparar como a Judith está ficando parecida com esse pai Daryl dela. Na verdade, ela só queria ficar sozinha. Ela revela que gosta de ter um espaço só dela, assim como ele. E é aí que eles se entendem e se encontram. Com o Daryl compartilhando um momento de disponibilidade emocional com a menina, conversando abertamente com ela sobre seu passado, sua infância, seus sentimentos e como ele se importava com ela, com muita ternura. Sim, Daryl, você encontrou seu jeito. E, aliás, vale destacar também que graça que é aquele Fleming atuando. Essa menina é encantadora. Já Padre Gabriel e Rei Ezequiel nos mostram como que para eles esse sentido é ligado a serem úteis agora para essas pessoas novamente, que os colocaram em seus antigos papéis, os dando um sentido para continuar. Onde o Ezequiel se sente muito preenchido e o Padre Gabriel se vê se reconciliando com sua velha fé e velhos hábitos. E por fim, mas não menos importante, como que a série fez uma escolha interessante aqui que vai ser definitiva para o final dela, que é a mudança com relação ao destino do Sebastian, que nos quadrinhos não morre dessa maneira. Nem morre, aliás. Spoiler, né? Mas, bom, você já sabe, eu tô cobrindo o episódio aqui, não tem como não ter spoiler. E aí isso estabelece um novo patamar para esses episódios finais. Uma coisa que eu já desconfiava que ia acontecer para as coisas não serem tão previsíveis e que alimenta isso de uma maneira interessante. E aí, como será que vai ser adaptado aquele fatídico final, hein? Quem leu sabe, mas eu vou deixar para vocês as teorias. Ao final do episódio, Judith decide assumir postura ativa e lutar novamente, mas pelas razões dela, convencendo Daryl a fazer o mesmo, como quando a Michonne convence o Rick a lutar contra os Salvadores. Ao assistir todas essas cenas, vale destacar como para mim é tão legal ver esses personagens encontrarem momentos de paz e calmaria. É sério, muito agradável, depois de testemunhar tudo que eles vêm passando, é no mínimo um alívio, um respiro, ver eles terem momentos felizes uns com os outros, e de relações tão sólidas e tenras. Por enquanto é isso, deixa o seu like se você é fã de The Walking Dead, se você gosta do meu conteúdo, se você quer me prestigiar. Eu agradeço por todos esses motivos, por qualquer que seja a sua razão para estar aqui comigo. É um grande prazer ter a sua presença. Eu sou o psicólogo Hudson Brandão. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo.